Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque essa aqui vai ser a primeira aula que eu vou gravar aqui para o YouTube. E o título do vídeo vocês já sabem, já viram aí na capa. Essa aula vai ser sobre a independência dos Estados Unidos, ou a Revolução Americana. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se ele te ajudar de alguma forma, deixa teu like e compartilha também com quem precisa saber desse assunto. E se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora lá para a aula então? E eu quero começar essa aula então trazendo um trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos, aquela carta que foi publicada, escrita pelo Thomas Jefferson e entre outros autores, lá no 4 de julho, o famoso 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Então eu vou ler esse trecho para vocês, por quê? Porque ele frequentemente é cobrado em provas e vestibulares e ele vai fazer parte aqui da explicação que eu vou trazer para vocês e mais pro fim da aula também a gente vai comentar sobre ele de novo e vai trazer uma crítica que é muito importante, tá? Então eu vou ler aqui com vocês e vou colocar aí na tela para vocês acompanharem também. Nós consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, que foram dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes se encontram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. É isso, esse pequeno trecho vai ser o que a gente vai basear a nossa aula e que a gente vai comentar então mais lá pro final e fazer uma crítica, refletir sobre esse pequeno trecho, essas poucas linhas. Mas então, vamos começar do começo. Então, primeiramente, quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, geralmente tem outra nomenclatura que está ali junto, que é a Revolução Americana. Mas existem alguns debates sobre isso e a gente vai agora abordar esses debates, que é o seguinte: pode ser considerada uma revolução a independência dos Estados Unidos? E a resposta é sim, mas com algumas ressalvas. E por que eu digo isso? Porque se nós formos considerar o âmbito político, sim, foi uma revolução, trouxe algo novo. Acabou com o sistema colonial, deixaram de ser colônias, as antigas 13 colônias, para ser um país independente. Inclusive, a independência dos Estados Unidos vai influenciar mais tarde a Revolução Francesa, a independência do Brasil, a independência de vários países da América Latina, e foi a primeira república moderna. Então, sim, foi uma revolução, trouxe algo novo. Mas se a gente considerar o âmbito social, já não teve tanta mudança assim, não trouxe grandes transformações, que é aquilo que a gente geralmente enquadra como sendo uma revolução, trazer grandes transformações. E no âmbito social a gente não teve isso. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a escravidão, por exemplo, se manteve. Os indígenas, as mulheres, as minorias não foram representadas, não tiveram representação. Então, no âmbito social, a gente diz que não foi exatamente uma revolução, mas, politicamente falando, sim. Após, então, essa breve explicação sobre o conceito de revolução e se pode ou não ser chamado de revolução, vamos ao que interessa, sobre o processo de independência. Mas antes de acontecer a independência dos Estados Unidos, a gente sabe que existiam ali 13 colônias. Inclusive, se vocês quiserem depois, comentem aqui embaixo, eu posso trazer um vídeo falando sobre a colonização dos Estados Unidos, sobre as 13 colônias americanas. Eu posso trazer esse vídeo para vocês depois. Mas hoje, no que a gente chama do país Estados Unidos, existiam ali 13 colônias, mas na verdade na faixa litorânea, entre o Monte Apalaches e o litoral. Eu vou deixar um mapa aqui para vocês poderem visualizar. Mas durante o período colonial, houve um processo que a gente chama de negligência salutar, que foi uma política basicamente de abandono da Inglaterra, da metrópole, em relação às suas colônias, essas 13 colônias que eu mencionei para vocês. E por que isso? Basicamente, a Inglaterra estava envolvida em outras questões, outras guerras, e acabou deixando meio que abandonadas as colônias, essas 13 colônias. E com isso, elas tiveram grande autonomia, grande liberdade. E com essa liberdade, essa autonomia que as colônias tinham, elas conseguiam ter as suas próprias leis ali dentro das colônias. Conseguiam fazer comércio com outras colônias, com outras regiões, ainda na posição de colônia, não de país independente, mas tinham certa autonomia e certa liberdade. E eles gostavam disso, estavam acostumados com isso. Só que isso vai ter um fim. E aí que a gente vai começar com o processo de independência. E por quê? Porque essa negligência salutar por parte da metrópole da Inglaterra vai chegar ao fim. E por quê?
a gente vai ter uma guerra chamada Guerra dos Sete Anos, que foi um conflito basicamente entre a França e a Inglaterra. Esse conflito entre França e Inglaterra, ele é bem antigo já. Vocês já devem ter ouvido falar da França e da Inglaterra em guerra, porque é uma coisa bem comum na história. A gente já teve aí, por exemplo, entre França e Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, e agora, no século XVIII, a gente vai ter, então, a Guerra dos Sete Anos. Eu vou deixar um trechinho aqui explicando para vocês esses conceitos, esses acontecimentos que eu vou explicando, para vocês poderem fazer as suas anotações enquanto assistem a aula, tá? Mas então, esse conflito entre França e Inglaterra, ele vai durar 7 anos, de 1753 a 1763, e ele vai por fim ao processo de negligência salutar, essa política de abandono da metrópole da Inglaterra com as 13 colônias. E por que vai acontecer isso? A França, ela vai perder a guerra, então significa que a Inglaterra vai ganhar a guerra, né? Já que a França perdeu, alguém tem que ganhar. Mas então, o que vai acontecer? A Inglaterra vence a guerra, mas com a economia totalmente quebrada, porque teve que arcar com muitos custos da guerra, né? A guerra é uma coisa cara. Então, apesar de sair vencedora e a França ter que ceder territórios que ela tinha na América do Norte para a Inglaterra termina a guerra quebrada economicamente. E aí, o que acontece quando um país, um império, no caso, né, o Império Inglês, não tem dinheiro? O que acontece? Precisa arrecadar mais dinheiro. E para isso, a Inglaterra, então, criou uma série de impostos cobrando as colônias, uma série de impostos para as 13 colônias norte-americanas. E obviamente que eles não gostaram nem um pouco disso, porque eles não estavam acostumados a pagar esses impostos, e depois de lutar ali defendendo os territórios norte-americanos ao lado da sua metrópole, ao lado da Inglaterra, os colonos norte-americanos, na verdade, esperavam recompensas pelo apoio que eles deram para a Inglaterra. E eles receberam justamente o contrário, receberam impostos e cobranças no lugar de recompensas. Inclusive, essas terras que a França perdeu para a Inglaterra, os colonos norte-americanos esperavam que eles pudessem usufruir dessas terras, mas a Inglaterra fez o contrário novamente. Ela proibiu que os colonos usufruíssem e ocupassem essas terras que eram território da França e passou a ser território inglês. E além disso, então, veio a cobrança dos impostos. E eu vou explicando aqui para vocês e vou colocando na tela também para vocês conseguirem copiar quais foram esses impostos, porque geralmente eles são cobrados em algumas provas vestibulares, porque na verdade, com a cobrança desses impostos, tudo começa aí, né? Essa insatisfação dos colonos com essas cobranças que vai levar gradativamente, né? Porque na história tudo é processo, não é do dia para noite, mas vai levar gradativamente até o processo de independência, a declaração de independência dos Estados Unidos. Então, vamos começar então pelos impostos. A primeira lei, o primeiro imposto que foi cobrado foi a Lei do Açúcar. São uma série de leis, elas são bem conhecidas aí na história, geralmente são cobradas, tá? Mas a primeira delas foi a Lei do Açúcar, que basicamente taxava o açúcar de outras colônias com as quais as colônias norte-americanas, as 13 colônias, faziam o comércio. E eles tinham, não sei se vocês lembram disso, mas eles tinham um comércio muito lucrativo, que era o comércio triangular. Nesse comércio, então, as colônias norte-americanas compravam açúcar e melaço nas colônias francesas do Caribe, como por exemplo o Haiti. E esse açúcar, esse melaço, ele era utilizado pelas colônias, pelas 13 colônias, principalmente lá as colônias do norte, né? Ele era usado para fazer o rum. E esse rum depois seria vendido, seria trocado lá na África por escravizados. Então, esse comércio triangular, ele era muito lucrativo para as colônias, né? E o que acontece foi que, encarecendo o açúcar e o melaço que eles compravam daquelas colônias, depois que a Inglaterra taxou, ficou mais caro. Logo, aumentou também o preço do rum que eles vendiam. Então, encareceu e diminuiu ali a lucratividade que eles tinham com esse comércio, forçando as colônias a comprarem somente o açúcar e o melaço da Inglaterra, das colônias inglesas. Então, isso é uma tática mercantilista, né? O exclusivo comercial obriga as colônias a comprar somente da sua metrópole. E esse açúcar, esse melaço, continuava com o imposto. Então, além de dificultar ali esse comércio triangular, que era muito lucrativo para eles, eles teriam que forçadamente comprar o açúcar da Inglaterra e ainda pagar imposto. E além da lei do açúcar, teve também a lei do selo. A lei do selo basicamente obrigava que todo documento, toda carta, qualquer papel que fosse emitido na colônia agora tivesse um selo inglês.
Ou seja, se tu fosse mandar uma carta para alguém, fosse fazer um documento, fosse fazer qualquer coisa que emitisse um papel, precisava ter um selo inglês. E obviamente que esse selo era pago. Isso também gerou uma grande insatisfação dos colonos, porque num dia eles não precisavam pagar imposto para enviar uma carta, para fazer qualquer coisa, e no outro agora precisava de um selo e esse selo era pago. Então era mais um imposto e mais insatisfação dos colonos com a metrópole. E também teve a lei do aquartelamento, que basicamente obrigava os colonos a hospedarem nas suas casas os soldados ingleses. E eles também não gostaram nem um pouco disso. Até porque se tivesse alguém ali planejando alguma coisa, planejando alguma rebeldia, os soldados ingleses saberiam, né? E acabariam com isso. Então não era legal hospedar um soldado inglês na tua casa e ser obrigado a isso. Então eles também não gostaram disso. E por último, mas não menos importante, porque essa lei aqui foi bem polêmica e digamos que assim, pode ser considerada um estopim, né, para independência dos Estados Unidos. Por quê? Eu tô falando da lei do chá. Essa lei, gente, foi o seguinte: a Companhia das Índias Orientais estava quase falindo e a Inglaterra estava com um estoque gigantesco de chá e eles precisavam vender esse chá para alguém. Então, eles fizeram novamente uma medida mercantilista e estabeleceram o monopólio do chá, e obrigando então os colonos norte-americanos a comprarem o chá inglês. E os colonos estavam assim, né, cansados de todas essas leis, esses impostos, e esse foi mais um. E além disso, né, além dessas várias leis e vários impostos, uma tecla que eles batiam muito é o seguinte: eles tinham um lema para isso. O lema dizia o quê? Sem representação, sem taxação. Vou deixar aqui para vocês, que é muito importante também. Por quê? Eles diziam que eles precisavam ter representantes no parlamento inglês para que esses representantes pudessem votar as leis também, porque eles diziam, olha, vocês não podem taxar a gente e criar leis para a gente sem que a gente possa participar e ter representantes nossos para votar as leis também. Então não era só a insatisfação em estar sendo taxado, estar sendo cobrado vários impostos, mas sim não poder ter representatividade, né, para escolher as leis ou não. Então, esse lema é muito importante e geralmente também ele é cobrado em algumas provas, sempre aparece. Tá bom que vocês gravem isso. E uma coisa muito importante aqui que eu ia esquecendo de falar é que esse lema, né, sem representação, sem taxação, esse lema e muito, né, digamos assim, que tudo da ideia de independência dos Estados Unidos está fortemente baseado nas ideias do iluminismo. A questão de poder se rebelar, de poder fazer revolução, de poder reclamar, de pedir representação. Então, fortemente ligado ao iluminismo. E várias vezes aqui eu vou citar para vocês influências do iluminismo nesse processo, porque é muito importante, tá? E além disso, gente, com essa lei, como eu disse para vocês que foi um estopim, porque aconteceu a famosa festa do chá de Boston, ou a Boston Tea Party. Por quê, gente? Por que foi a festa do chá de Boston? Os colonos norte-americanos, já cansados desse tanto de leis, tanto de imposto, eles estavam assim, olha, sobrecarregados com esse tanto de lei e de não poder participar, né? Não ter representação, como eu já frisei aqui para vocês. Então, eles tiveram uma brilhante ideia de ir até o porto de Boston e atacar o carregamento de chá dos navios britânicos que estavam ali atracados no porto. E com essa ação, gente, um grupo chamado de Filhos da Liberdade, que aí vai ser importante durante esse processo de independência, eles se fantasiaram de indígenas e jogaram no mar 342 caixas do chá inglês, gerando um prejuízo para a Inglaterra enorme, gigantesco. Então, por isso que assim, essa lei do chá, eu digo que é o estopim, né? Porque com ela acontece esse evento que vai ser muito importante e vai desencadear outras coisas. Porque a Inglaterra gostou disso? Obviamente que não. Então, eles vão reagir e eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Depois, então, da festa do chá de Boston, esse evento famosíssimo, aconteceu, então, que a Inglaterra aprovou uma série de leis que os colonos vão chamar de leis intoleráveis. E vocês já podem imaginar por que desse nome, né, gente? Não foram coisas boas. Se já não estava bom o tanto de imposto que eles estavam cobrando e não ter representação, a coisa vai piorar, porque a Inglaterra vai, então, aprovar esse tanto de lei que os colonos chamaram convenientemente de leis intoleráveis. Vou contar elas para vocês agora. E a primeira ação, então, do governo britânico foi fechar o porto de Boston até que o prejuízo fosse pago. Então vocês devem imaginar o prejuízo que, além, né, do prejuízo inglês, agora as colônias também tiveram prejuízo, porque com o fechamento do porto isso interrompia os negócios deles, né? Então se já não estava bom, acaba de ficar pior, porque o porto foi fechado até que fosse ressarcido o valor do prejuízo que a Inglaterra teve
com essa virada aí das 342 caixas de chá. Além disso, foi restringido o direito de reunião, então não poderia mais fazer reunião justamente, né, para que eles não pudessem fazer atos de rebeldia, se reunir, pensar sobre independência, sobre fazer revolução, então foi restringido o direito de reunião. Além disso, ainda, Massachusetts foi ocupada e agora os rebeldes não seriam mais julgados com as leis das colônias. Lembra que lá no início eu falei que as colônias tinham certa autonomia, que tinham as próprias leis? Agora, os rebeldes não seriam julgados com as leis das suas colônias, e sim com as leis britânicas. Então, se tu fez um ato de rebeldia, cometeu um crime, fez alguma coisa errada, tu não vai ser julgada com as leis da tua cidade, com da tua colônia, tu vai ser julgada com as leis britânicas. Então, eles endureceram bastante a coisa que já não estava boa para os colonos. E, obviamente, gente, isso não vai agradar. Os colonos, então, estavam muito insatisfeitos com as atitudes da metrópole, né, dizendo que era um governo tirânico, que eles não tinham o direito de taxar sem ter representação, né, das colônias, e isso vai ocasionar no primeiro congresso da Filadélfia, onde vão comparecer ali as 13 colônias, na verdade, com exceção da Geórgia, que não foi, e com essa reunião eles se juntaram aí pela primeira vez para ir contra essas medidas que a metrópole, que a Inglaterra, estava tomando, que estava prejudicando eles. Porque eles diziam que essas medidas, né, além dos impostos, essas leis intoleráveis, atacavam diretamente a liberdade deles. Então, eles se reúnem aí no primeiro congresso da Filadélfia para pedir pelo fim das leis intoleráveis e reforçavam a ideia de que eles tinham que ter representantes. Reforçavam a ideia de representação. E nesse primeiro congresso ainda não havia consenso sobre a ideia de independência, até porque eles estavam ali fazendo esse primeiro congresso, enviando uma carta ao rei, o George III, para pedir o fim dessas leis, né? Eles estavam ainda na conversa, querendo conversar com o rei, pedir, olha, vamos parar com essas leis, vamos parar com esses impostos, vamos ter representação. Eles estavam na conversa, né, na diplomacia. Mas o que vai acontecer? O rei não vai atender esse pedido. O que acontece é que o rei não responde, né? Ele nega, não responde simplesmente às petições dos colonos, então eles resolvem fazer o segundo congresso da Filadélfia, e aí sim aparecem as 13 colônias, incluindo a Geórgia, e nesse segundo congresso a conversa já é diferente. Aí já tem consenso sobre a ideia de independência, até porque eles tentaram ali, né, pediram pelo fim das leis, enfim, e o rei não atendeu. Então agora vamos partir para o plano B, que é a independência. Aí todos ali têm consentimento da ideia de independência e eles montam tropas, inclusive, para lutar pela independência, porque vão haver ali uma série de batalhas e eles montam então tropas para lutar pela independência e o comandante dessas tropas vai ser o George Washington, que inclusive vai ser futuramente o primeiro presidente dos Estados Unidos. Além disso, nesse segundo congresso a gente tem uma comissão então para escrever a Carta de Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai ser aí declarada a independência, né, no 4 de julho de 1776. E essa comissão, então, tem outros autores, né, mas principalmente o Thomas Jefferson, e o trecho, então, que eu li lá no início é dessa Carta de Independência dos Estados Unidos, aí, principalmente escrita pelo Thomas Jefferson. E aí vão ter uma série de batalhas aí, a famosa Batalha de Lexington e entre outras batalhas, e os Estados Unidos vão vencer essas batalhas. Eu não acho que seja o ponto mais importante a gente discutir cada batalha, quando foi, a data, o horário, os acontecimentos, porque eu acho que essa não é a parte mais importante do estudo da história como um todo e desse assunto em específico que é a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Mas o que acontece é que os Estados Unidos, então, vencem, né, as 13 colônias que vão se tornar os Estados Unidos, vencem o exército britânico. E o que vai acontecer, então? Esse processo de independência, a declaração, vai acontecer no 4 de julho de 1776. Mas a independência vai ser reconhecida formalmente pela Inglaterra com o Tratado de Paris de 1783. Ou seja, eles se tornam um país, né, se juntam ali, formam um país, mas oficialmente, né, foi reconhecida lá pelo Tratado de Paris e pela Inglaterra, né, somente em 1783. E em 1787 a gente tem a criação da Constituição dos norte-americanos, né, dos Estados Unidos. Inclusive, essa Constituição feita lá em 1787 é a mesma Constituição que vigora até os dias de hoje. Ela foi feita lá, a primeira Constituição, e ela vale até os dias de hoje. É uma curiosidade, né? No Brasil, por exemplo, a gente teve bem mais constituições, se a gente for comparar.
E aí agora eu quero voltar para aquele ponto do trecho que eu li da Declaração de Independência dos Estados Unidos, lá no início da aula, que foi onde eu disse que a gente iria basear a nossa aula, né? E por que eu quero voltar nele? Porque ele diz que todo homem nasce igual, é criado igual, e ele tem direitos inalienáveis. E ele tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E essa declaração, como eu já frisei aqui para vocês, foi feita, então, em 1776. Mas, por exemplo, a abolição da escravidão, como eu falei, vai ser feita só em 1865. Isso é quase um século, quase 100 anos depois. Então, como que, ao mesmo tempo que tu diz que todo cidadão é igual e tem direito à vida e à liberdade, tu mantém a escravidão? Como que se tem vida e liberdade com a escravidão, né? Então, como que todo cidadão é igual se as mulheres não tinham direito de voto? Se os indígenas nem eram considerados pessoas e cidadãos americanos, né? Vão ser considerados cidadãos americanos só mais adiante também. Então, esse ponto, assim, de criticar porque esse lema dos Estados Unidos é muito forte, né? Da liberdade, que pode tudo, né? É um país livre, de pessoas livres, pessoas que buscam a felicidade, o sonho americano, mas, em contrapartida, né? Eles declararam a independência, disseram que todo mundo era livre, mas manteram a escravidão, nem tocaram no assunto das mulheres poderem votar. Enfim, gente, esses assuntos assim são bons da gente criticar e refletir, não só porque são cobrados em provas, como por exemplo o Enem muitas vezes cobra esse tipo de coisa, nessa interpretação desses assuntos, não só por isso, não só para uma prova, apesar de ser cobrado, né, interpretar certos momentos históricos, certas incongruências, certas discrepâncias, né, entre o que é falado e o que é realizado, dizer que é uma revolução política, mas ao mesmo tempo não existiu revolução dentro da sociedade, então não só para o teu conhecimento e para passar numa prova, é importante que tu saiba, mas para a vida mesmo, a gente se fazer essas perguntas e refletir sobre isso, porque é muito importante. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, deixa teu feedback sobre a aula. Comenta aqui também se tu quer algum outro assunto, se quer sobre a colônia, né, as 13 colônias, sobre o período colonial nos Estados Unidos, sobre qualquer outro assunto, me pede aqui que vai ser um prazer trazer esses assuntos para vocês. Apesar de ser muito difícil de fazer, dá bastante trabalho, mas eu gosto e vou adorar se vocês deixarem sugestões aqui. Comenta então, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima aula!